50 para a correção de mais uma tarefinha. Função identidade. Essa ideia de função identidade é muito simples. Quando nós temos uma função do tipo y igual a x, ou seja, 1y é igual a 1x, o gráfico dessa função afim, dessa função de primeiro grau, e também linear, porque vai passar pelo ponto 0, 0, ela é o gráfico que vai dividir o primeiro e o terceiro quadrante do plano cartesiano, vai dividir eles bem no meio deles. Afinal, 1x está ligado a 1y, 2x está ligado a 2y, 3x está ligado a 3y. Então esse ângulo aqui, obviamente, vai ser 45 graus. Como esse ângulo todo era 90 graus, isso aqui é a bissetriz, né? É a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Então a função identidade também é conhecida como a reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, y igual a x. Isso é que é a função identidade. Isso, teoricamente, na tua leitura, né, ao ler sobre aquela partezinha ali, tu deve ter concluído isso, certo? Lógico que no lugar do y eu posso usar f de x sem problema nenhum. Será que tem uma função que é a bissetriz do segundo e do quarto quadrante? Isso. Y igual a menos x seria esse gráfico aqui, né? Certo? Que seria a bissetriz do primeiro, do segundo e do quarto quadrante. Certo? Não. A função identidade é aquela lá. Certo? Essa aqui ela vai ser reconhecida como a bissetriz, função, né, que gera o gráfico, cujo gráfico é a bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Mas aí não é chamada função identidade. A função identidade é aquela ali. Tem que ser igualzinho mesmo. Boa pergunta. Show de bola. Deixa eu ver ali. Se em uma sala de aula não houver lugares vazios, o número de alunos é igual ao número de carteiras. Desta forma, se considerarmos x alunos e y carteiras, como se pode escrever uma função que relacione o número de alunos em função do número de carteiras? Está aqui a resposta, né? Y é igual a x ou f de x é igual a x. Agora, detalhe, né? Se eu escrevo isso aqui, para esse caso dos alunos, o gráfico não pode ser isso. Por quê? Porque não pode ser negativo. Primeiro que não pode ser negativo, mas também não pode ser isso. É porque a sala não vai querer ser. O que está de errado nesse gráfico para representar o número de alunos em função do número de carteiras? Tem uma coisa errada nesse gráfico. A bolinha fechada aberta. Tem a ver com isso. Tem a ver com bolinha fechada e com bolinha aberta. Como é que seria o gráfico se eu fosse representar o número de carteiras e o número de alunos? 1 e 1 vai ter um ponto aqui. 2 e 2 vai ter um ponto aqui. 3 e 3 vai ter um ponto aqui. Eu não posso conectar esses pontos jamais. Não existe um aluno e meio. Certo? Não existe 2,3 alunos. Então, quando eu boto uma reta aqui entre o 1 e o 2, gente, entre o 1 e o 2, do x e do y, eu estou dizendo que o 1,5 também dá 1,5, que não faz sentido com uma sala de aula. Então, o gráfico seriam assim, ó, bolinhas fechadas nos números inteiros, relacionando o número de alunos com o número de carteiras. Como é 1 para 1, já que ele não tem carteira vazia, né? Certo? Então, peraí, a função não pode ficar só isso. A função tem que ser y igual a x. Tal que Tal que, com certeza, x pertencente aos x inteiros. pertencente aos naturais. X pertencente aos naturais. Certo? Então essa seria a resposta corretinha. Né? Tu vê então como tem sutilezas, né? Dependendo do que a matemática está tratando, se são só números ou são pessoas, tem algumas diferençazinhas importantes ali. Legal. Quando em uma função afim, f de x igual a x mais b, o coeficiente linear b é igual a 0 e o coeficiente a igual a 1, denomina-se de função identidade. Deixa eu ver se eu entendi. Y é igual a x mais b. Quando b for 0, ele desaparece. E quando a for 1, realmente, né, fica y igual a x. Aí chama de função identidade. Legal. Agora sim, depois de muito tempo, página 50, exercício 1, exercícios de verdade, né? Porque os outros é mais ficaria aprendendo, né? Não é uma questão assim, não, faça.
é porque logo depois ele te dá a solução, né? Em um parque de diversões, cada bilhete dá direito à utilização de apenas um brinquedo uma única vez. Este parque oferece aos usuários duas opções de pagamento. Opção 1, R$ 5,00 por bilhete. Opção 2, valor fixo de R$ 40,00 por dia, acrescido de R$ 2,00 por bilhete. Com base nas informações do problema, responda: se uma pessoa tem R$ 50,00 para gastar no parque, qual das opções lhe permite comprar a maior quantidade de bilhetes? Como é que faz as continhas? Tem que, uma situação dessa na minha prova, tá? Teria que fazer a conta para justificar a tua resposta, né? Lá no começo da prova sempre tem, né? Apresente todos os cálculos de forma clara e organizada. E aí, como é que a gente faz essa conta, galerinha? Pode falar que eu faço. Ah, legal, fica chique. Adorei mesmo, fica chique. Mas primeiro eu quero fazer os cálculos rapidinho aqui, intuitivos, só para responder a letra A. Isso, 50 dividido por 5, afinal eu tenho R$ 50,00 e custa 5 cada bilhete. Então quando eu faço uma divisão eu quero saber quantas vezes esse número cabe dentro desse. Lógico, 10, compro 10 bilhetes. 50 menos 40. 50 menos 40, deu 10. Esses 10, fazer separado, 10 dividido por 2, 5 bilhetes. Então a primeira forma, certo? Já dá para comprar mais bilhetes. Opção 1. Beleza. Letra B. A opção 1, já faz completinho, né? A partir de quantos bilhetes a opção 2 se torna mais vantajosa para o cliente do parque? Isso, agora eu acho que vale a pena realmente a gente fazer a função para a opção 1, que seria 5. É isso? Pode ser? E a outra função 2, vamos lá, função 2 que seria? Professor, mas é só a função 2, então. Como é que é? É porque ele só está pedindo da opção 2. Mas tem que saber quando que a opção 1 vai ser mais cara. Isso, né? Ele quer saber quando que a opção 2 é mais vantajosa, né? E então, para eu poder saber quando ela é a mais vantajosa, eu tenho que compará-la com a função 1, certo? E assim, daria para fazer de outra forma, mas agora eu acho que já é interessante a gente primeiro calcular quando que elas se igualam, certo? Como essa aqui tem um coeficiente angular maior, ela cresce mais rápido. Lembra? O coeficiente angular tem a ver com ângulo, né? Como essa aqui tem um coeficiente angular menor, ela cresce menos rapidamente, certo? Porém, essa inicialmente tem um valor maior. Quer dizer que tem algum momento que essa aqui vai ultrapassar ela. Tudo bem? Se eu descobrir qual é o momento onde elas se igualam, eu sei que a partir daquele momento a função 1 cresce mais que a 2. E como eu sei onde elas se igualam, eu sei que até aquele momento a função 2 apresenta um valor maior que a função 1. Por isso que eu acho que a melhor forma de matar a charada depois de ter criado as funções é igualar elas. Assim eu vou descobrir quando que as opções empatam. Subtraindo 2x em ambos os lados, dividindo por 3 ambos os lados, 13,333. Mas não faz sentido, né, aquelas vírgulas ali, né? Certo? Ou seja, para comprar 12 bilhetes, qual a opção que vale mais? A opção 1 ficaria abaixo o valor, né? E se eu quiser comprar 14 bilhetes, aliás, 13 bilhetes, ainda opção 1, né? Para 14 bilhetes, eu já... Então é só tu ir ver, nessa situação, só tem que ver quantas eu consigo nesse dia que eu fico no parque, quantas vezes eu consigo ir nos lugares. Às vezes não dá tempo, né? Para perceber isso, né? No Beto Carreiro das Filas, vocês já foram no Beto Carreiro das Filas? Às vezes tu vai lá e não dá tempo de fazer as coisas, né? Certo? Então tem que ver isso. Se tu puder usar os bilhetes que tu comprar, a partir de 13 e alguma coisa, ou seja, a partir de 14, já que não dá para comprar 13 bilhetes e meio, a opção 2 é a melhor, que é o que ele queria saber, né? A partir de quantos bilhetes a opção 2 torna-se mais vantajosa? A partir de 14. Bem tranquilinho até agora, hein?
Escreva as funções que relacionam o custo y com o número x adquiridos por um usuário do parque em um único dia, em ambas as funções. Então tu vê, né? Que sorte a minha, já fiz a C, ó. Acabei já fazendo a C, já estava ali, ó. Certo? Professor, como é que eu faria para fazer a comparação sem escrever as funções? Olha, sem escrever as funções, a gente já tinha, né, uma noção aqui de que comprar 5 bilhetes numa, né, com R$50, na outra dava 10. A gente poderia ir avançando nesse raciocínio até ver em que momento, né, que uma ficava mais vantajosa que a outra. Mas observe que foi muito mais prático escrever as funções e igualar. Será que na tua prova e no teu trabalho vai ter esse tipo de coisa? Vai, né? Lembra do salão? Do salão do restaurante eu falei que vai, né? E vai ter. Com certeza. Vai ser quando? Quarta-feira. O quê? De matemática. Trabalho. Ah, tá. De matemática. Trabalho em dupla consulta vai ser quarta-feira. O de física, né? O de física, vocês perguntam para o professor de física depois. Letra número 2. Estou brincando. Depois eu não sei, tá, gente? Não me impressiona. 2. Uma produtora de filmes lança um DVD. Tem um custo de produção e marketing de R$180 mil. E o custo por unidade é de R$15. Se o preço de venda é 27, determine a função custo. E aí, como é que eu vou escrever a função custo? E 180 mil o cara gastou para fazer a produção e tudo mais. Marketing e tudo. Mais 15 para cada DVD que ele for produzir, não é isso? Então é mais R$15 vezes o número X de DVDs que ele vai produzir. Claro, tinha um custo fixo e tinha mais um certo valor por cada DVD produzido. Lógico, faz sentido. Exceto os R$15, óbvio, não sei que a capa seja de ouro. Porque o custo de um DVD para a empresa ali é, sei lá, 3 centavos o custo da mídia, né? Mais a gravação deve dar no máximo uns 85 centavos. 15 pila, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. E é também a produção ali de R$180 mil já está até barato, né? Baratíssimo. A função venda, ou seja, quanto é que ele está recebendo pelas vendas? 27x, ele ganha 27 pila por cada DVD. A função lucro. Então, peraí, agora que vai ficar tudo F, eu não quero mais. Então eu vou chamar de C de X, custo. Eu vou chamar de V de X, venda, para ficar bonitinho. E agora eu vou definir o que é a função lucro. A função lucro vai ser a função custo menos... Não, o contrário, né? Porque senão vai dar negativo se eu vender demais. Não faz sentido, né? É eu pegar o quanto eu vendi e subtrair o quanto me custou. Certo? Aí se der negativo, estou tendo prejuízo. Se vender um monte vai dar positivo. Lucro, faz sentido. Certo? Show de bola. Só que vamos escrever ela bonitinho, né? L de X é igual. Quem é a V de X mesmo? 27x menos. E quem é a outra? Deixa eu ver. 180 mil mais 15x. 27x menos 15x. 12x menos 180 mil. Bem legal essa questão, cara. Bem realista. Apesar dos detalhes técnicos ali, né? O número de unidades que devem ser vendidas para que a produtora não tenha prejuízo. E aí? Como é que é? Claro, se o meu lucro for 0, eu não tive prejuízo. Certo? Então eu posso igualar o lucro a 0. Outra forma intuitiva é pegar a função venda e igualar a função custo, que obviamente vai ter o mesmo efeito. Então coloco 0 no lucro, para não ter prejuízo, o lucro é 0. E vamos fazer a conta aqui. Vou somar menos 12x em ambos os lados. E vou dividir ambos os lados por menos 12. Menos com menos fica mais. 180 mil dividido por 12 vai dar. Aí eu vou dividir por 6 em cima e embaixo. Vai dar 30 mil dividido por 2, 15 mil. Não seria 12 dividido por 180? É, 180 mil dividido por 12. Passei, né? Dividi ambos os lados por menos 12, né? Menos com menos deu mais.
Aí eu penso 18, 180 mil dividido por 12. Eu dividi por 6 em cima e embaixo, né? 12 dividido por 6 deu 2. 180 por 6, 18 por 6 dá 3, né? 30 mil. 30 mil dividido por 2, 15 mil, tá certo, né? 15 mil DVDs tem que vender só para empatar. Só para não tomar ré no investimento. Show de bola, questãozinha muito interessante essa. Vamos para a próxima. Fala, queridos.